E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quase 1 milhão de suicídios por ano no mundo. Isso é pouco? É muito? Bem, de qualquer forma, não representa a totalidade do que acontece. Isto são registros oficiais. E há uma intenção clara de não aumentar este número, não divulgar os detalhes, os casos acontecidos, para não estimular outros a fazerem o mesmo, que é o que normalmente acontece. A Organização Mundial da Saúde é muito reconhecida pelas normas que estabelece, as pesquisas, está fazendo uma campanha de divulgação de valores e coisas assim que tendam a diminuir o suicídio no mundo. Mas eu achei muito interessante. Eles estão planejando uma campanha de 1 mês para prevenção do suicídio. E nessa ocasião, a OMS, Organização Mundial de Saúde, vai publicar uma brochura com recomendações para cineastas e criadores de séries de televisão. Ou seja, eles não querem dizer, mas estão reconhecendo que a televisão e o cinema são os grandes estimuladores do suicídio. Também não há menção nessas pesquisas ao efeito que esses aplicativos de celular estão trazendo. Segundo as pesquisas, a faixa etária de maior incidência de suicídios é entre 15 e 24 anos de idade. Jovens se suicidam. Mas hoje até crianças estão suicidando, se cortando. Nós temos visto muitos casos assim de crianças e adolescentes. Eles não sabem exatamente o que é isso, mas influenciados por obras malignas na internet, no seu celular, eles, influenciados por isto, são levados por demônios a tentarem o suicídio. O registro oficial, principalmente dos adultos, a divulgação de suicídio de criança é quase que proibida para não estimular outros. Então, esse número de 800 mil suicídios por ano não é tudo. É apenas daqueles suicídios que têm registro oficial. E segundo esses, nos adultos, a maneira pela qual as pessoas suicidam basicamente é por enforcamento. Muitos fazem isso, amarram uma corda lá em cima, num lugar qualquer, e no pescoço, e se lançam e se enforcam. Ou por envenenamento de pesticidas. As pessoas na lavoura, no campo, têm mais facilidade de acesso à compra de pesticidas, aqueles venenos para matar as pragas da lavoura. Quando concentrados, aqueles venenos são muito fortes, a pessoa bebe aquilo para suicidar. E armas de fogo, quando a pessoa tem acesso a armas de fogo, ela atira em si mesma. E tem outras maneiras também, a pessoa subir num prédio e se lançar dali abaixo, numa ponte, num monumento qualquer, se lançando abaixo.
De qualquer forma, os registros oficiais são muito falhos e muito aquém da realidade. O número de suicídios é muito grande no mundo todo. Agora, separando por países, é interessante, o país recordista no mundo é a Guiana, aqui ao norte do Brasil, Guiana Inglesa, entre a Venezuela e o Suriname. Eles têm a maior taxa do mundo de suicídios. Mas os países da Europa também têm uma taxa muito alta de suicídio. A Rússia também tem, devido talvez à bebida alcoólica. O álcool é muito consumido na Rússia e a taxa de suicídios, então, na Rússia é muito alta. Os países nórdicos também, escandinavos, também tem uma taxa muito alta de suicídio. Interessante é que na Coreia do Sul e Japão também, talvez por causa da pressão dos pais, a cobrança dos pais quanto ao estudo dos filhos, isso talvez faça essa taxa ser grande. Mas esses estudos podem nos mostrar muita coisa. Não é só nos países pobres. Os países ricos, principalmente da Europa, têm uma taxa muito alta de suicídios também, sempre acima da média. Agora, de certa forma, onde o índice de suicídios está aumentando muito é nas Américas. No Brasil, a gente não tem essas estatísticas divulgadas e as autoridades não vão divulgar mesmo, mas nós sabemos, por informações daqui, dali, da acolá, que está aumentando muito o índice de suicídios no Brasil. Quem trabalha nos hospitais reporta que é muito grande a entrada de pessoas nos hospitais que tentaram o suicídio. Os pais, quando verificam que os filhos se cortam tentando suicidar, grande parte dos pais escondem esta situação. E então, no Brasil é assim, não há interesse em se divulgar isso, mas a internet, muito usada por Satanás, está aí para divulgar essas coisas. Então, não há uma estatística geral, pública, mas a divulgação dos casos através das redes sociais. Individualmente, pessoas vão divulgando e, à medida que vão passando para outras, muitos se animam a suicidar também quando eles verificam que não são só eles, outros também estão nessa situação. Para mim, isso é característica dos últimos tempos. Nós estamos muito pertinho da volta de Jesus. Pessoas que não têm Jesus, não querem ter, eles não têm sede pela verdade, não têm esperança na vida, por uma desilusão, ou no namoro, uma desilusão amorosa, ou por alguma briga, algum bullying que sofrem e ficam envergonhados de estar de público, se escondem e tentam o suicídio. Há muitas causas, pessoas que não querem saber de Deus. Essas pessoas com facilidade se desiludem da vida e tentam tirar a própria vida. Eu creio que isto vai aumentar até a volta de Jesus, que está muito próxima. As pessoas que não têm Deus e também não querem ter, estão achando meios para tirar a vida por causa da desilusão. Eles veem problemas, só problemas no mundo, e desiludidos com os problemas, desiludidos com os parentes, crianças e adolescentes revoltados contra os pais, e a gente vê jovens desiludidos no namoro, uma relação amorosa. A vida perde o sentido para eles. E, no entanto, a Organização Mundial da Saúde está reconhecendo que o grande divulgador de suicídio são filmes, novelas, seriados de TV. Essas coisas, quando focalizam o suicídio,
é para chamar atenção, mas estão estimulando outros a fazerem o mesmo. O mundo é assim, a gente não deve se estarrecer. A pessoa que não quer saber de Deus é capaz de qualquer coisa. É o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1. Eles não querem saber de Deus. Deus os entrega a uma disposição mental reprovável para fazerem qualquer coisa. O índice de suicídios também não é divulgado entre a comunidade LGBT, que é altíssimo. Quem muda de sexo, na maioria, tenta o suicídio, porque não resolve o problema deles. Eles botaram na cabeça, por Satanás, que a infelicidade deles é porque eles estão naquele sexo, que eles estariam melhor no outro sexo. Então mudam de sexo, e só que não resolve o problema deles. Gastam fortunas dos governos em acompanhamento psicológico, que também não resolve. Acabam tramando contra a própria vida. E para nós isso é muito claro. Quando a pessoa tem Jesus, ela tem motivo para viver, tem paz, tem uma esperança de vida eterna. A pessoa que não tem Deus, não tem esperança nenhuma de vida eterna, quando perde o sentido nesta vida, para que viver mais? Há muitos teóricos disso também. Há muitas filosofias, ideias, publicações, grupos de internet que estão pregando o niilismo, ou seja, nada pressa, nada vale, não tem sentido mais nenhum a vida aqui. Essas pessoas estão, de certa forma, estimulando o suicídio. Para nós cristãos, isso não é de estarrecer. A pessoa sem Deus, quando vê que essa vida não tem significado para elas, eles com facilidade vão atentar contra a própria vida. Mas quando alguém é cristão, isso não é para ser normal, a menos que a pessoa, por algum pecado, resvale, dê lugar a Satanás, aí pode acontecer. Mas normalmente isto não acontece com quem tem Jesus no coração. É para a gente ficar alerta. Essas estatísticas não abordam aqueles que são do Senhor, porque eles não têm prazer em reconhecer que no meio do povo de Deus isso não é para acontecer. Quando nós temos esperança para a vida eterna, essa vida pode ser a pior possível. Nós estamos com o coração na eternidade, no Senhor. E é claro que a grande mídia, as pesquisas, a Organização Mundial de Saúde, ONU, a grande mídia não vão falar dessas coisas. Mas quem é do Senhor sabe que a nossa vida eterna é mais valiosa que tudo. E nós prezamos essa vida, não atentamos contra a nossa vida. E nós, se estivermos passando por dificuldades, nós vamos entregar tudo ao Senhor. Ele vai dar uma nova esperança. Deus é maravilhoso.